Vamos meditar agora na palavra de Deus. Vamos silenciando, deixando que só Deus agora venha a falar no meio de nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11, o Evangelho segundo São Lucas, versículo 27. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 27. Assim vai dizer a palavra de Deus para cada um de nós. Você pode ir acompanhando. Lucas 11, 27. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação. Você pode estar pensando, é um padre que está pregando ou é um pastor? Não é? Porque esse texto bíblico muitas vezes ele é usado, foi usado e será usado por irmãos separados, cristãos separados da Igreja Católica, para provar que Nossa Senhora não tem ou não teria importância na vida de Jesus por ser a sua mãe, como a nossa igreja proclama Maria como a mãe de Deus, a Theotokos. E quando Jesus faz essa declaração, no primeiro momento, se a gente ficar na parte literal, nós podemos até pensar exatamente que Jesus está falando com ar de desprezo. A mulher que chega diante de Jesus faz essa proclamação: bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo, os peitos que te amamentaram, bem-aventurada a tua mãe. Jesus, no entanto, vai dizer: bem-aventurados antes aqueles que fazem o quê? Ouvem a palavra e a colocam em prática. Mas a verdade é que quando Jesus fala isso, ele não está fazendo de Maria menor do que ninguém, ele está elevando ela ainda mais. Quem na Sagrada Escritura, mais do que Maria, ouviu a palavra de Deus, guardou esta palavra e a colocou em prática? Eu desafio qualquer um, por maior conhecedor da Bíblia que houver, para mostrar na Sagrada Escritura uma pessoa que tenha ouvido, guardado e praticado a palavra mais do que Maria Santíssima. É um desafio. E acima disso, é claro, nós não podemos jamais negar que a maternidade divina de Maria é algo grandioso, acima de qualquer outra coisa, qualquer outro atributo. Ela é a mãe de Deus. Mas Maria também, porque ela ouviu a palavra, porque ela também se colocou nesse caminho de seguimento de Jesus, ela também não se apegou ao simples fato, que para nós é muito grande, mas na história da salvação, é simples o fato, por mais grandioso que seja, de Maria ter sido escolhida entre todas as mulheres da terra, de todas as tribos, línguas e gerações, para ser a mãe do Salvador. É muito simples diante do mistério de sermos seguidores de Jesus. E Maria, ela foi a primeira. Não há como negar, meus irmãos, que Maria Santíssima foi a primeira a seguir a Jesus como uma simples discípula. Ela não renegou e nunca renunciou
a faculdade materna, ela era mãe, e permanece mãe. Mas ao mesmo tempo, ela se tornou a primeira discípula. E quando foi isso? A partir do momento em que o anjo veio anunciar a Maria que ela seria a mãe do Senhor, a mãe do Salvador. A partir do momento em que ela tem a experiência da maior efusão do Espírito Santo que já aconteceu na face da terra. A maior efusão no Espírito Santo que já aconteceu na face da terra não foi em Pentecostes, foi na barriga de Nossa Senhora. Porque ali Deus se encarnou e tomou a forma humana. Se não tivesse havido esse Pentecostes na barriga de Maria, nenhum outro Pentecoste haveria. Se não fosse esse Pentecostes na barriga daquela mulher simples, daquela Anauim, daquela pobre de Deus, não haveria nenhum outro Pentecostes. Não haveria igreja, não haveria salvação. Não há como negarmos que a barriga de Maria, esse lugar escolhido por Deus para realizar esse Pentecostes, esse grande Pentecostes, é o lugar onde a salvação, ela se torna gente, ela se torna carne, ela se torna pessoa. E a partir do momento que Maria é batizada no Espírito Santo, porque é a encarnação do Verbo, a fecundação do Filho de Deus no seio materno de Maria, é com certeza batismo no Espírito Santo. E como uma batizada no Espírito Santo, como alguém que teve a experiência com o Espírito Santo de Deus, acolhendo o Salvador na sua própria carne, emprestando, dando lugar, dando casa, morada para Deus, Maria se coloca a caminho para levar esta graça, essa salvação, esse batismo no Espírito Santo para a sua prima Isabel. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, ele é recheado deste mistério da encarnação, da ação do Espírito Santo em Maria e do caminho percorrido por Nossa Senhora como discípula para levar a mesma alegria que ela recebeu. Porque o discípulo, ele tem a missão de levar o Senhor. Ele caminha atrás do Senhor, mas ao mesmo tempo ele é aquele que vai anunciar: a salvação chegou na minha vida e também quer chegar na sua vida. E é isso que Maria faz. Ao mesmo tempo que ela, como nós dizemos, ela leva Jesus para Isabel, tanto que quando ela faz a sua saudação, Isabel fica cheia do Espírito Santo e vai proclamar: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Mas ao mesmo tempo que Maria leva, ela também é levada, ela também é conduzida por aquela criança que ainda estava sendo gerada na sua barriga. Então, a Virgem Maria, ela é para cada um de nós o modelo primeiro de discipulado. O espelho do discípulo chama-se Maria de Nazaré. O espelho do seguidor fiel de Jesus chama-se Maria de Nazaré. Como diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, Maria é o tipo de igreja, o modelo de igreja. Ela é esse grande reflexo para a igreja. Ela mostra para a igreja como devemos seguir ao Senhor. Como devemos seguir ao Senhor. Antes de dar prosseguimento a essa palestra, queria só abrir um parêntese aqui. Quando eu vinha vindo no caminho, na pousada onde estou hospedado, para aqui o Rincão, eu coloquei a mão no bolso e disse: meu Deus, estou sem meu terço. Nunca saí de casa sem meu terço. Tinha trocado de calça e não encontrei meu terço no bolso. Mas já estava a caminho, disse: não vou voltar. E fiquei, estava a Neuza do meu lado, que estava vindo comigo da pousada. Ela disse, eu falei: não, talvez eu pare para comprar o terço, porque eu não vou, imagina, eu vou falar sobre Nossa Senhora e um padre, né? Falando de Nossa Senhora, sem um terço no bolso. Aí eu estou com um texto aqui na mão. Será que Nossa Senhora me deu o texto no caminho, gente? Sim ou não? Sim. Sabe como?
eu vinha conversando com a Neuza e assim, Neuza, mas meu texto, como é que eu vou chegar lá sem o meu texto para pregar? A Maria Salomé vai puxar a minha orelha, né? Padre, o senhor está sem o texto. E quando a gente vinha no caminho, uma senhora que estava numa daquelas barraquinhas que vendem objetos religiosos ali no caminho, ela fez, padre, vem aqui por favor. Eu falei, eu? Sim, você é padre de onde? Eu sou da obra de Maria. Ah, então, por favor, escolha um texto aqui na minha barraca que Nossa Senhora mandou lhe dar. Cadê Neuza? Neuza está aqui. Neuza, onde é que está Neuza? Neuza veio comigo. Ali, Neuza, vem aqui na frente, a câmera vai focar em você. Vem aqui rapidinho. Porque o testemunho, ele tem que ser dado com uma testemunha do lado. Neuza que vem comigo, aquela ali, ó. Foi assim ou não foi, Neuza? Então, para Nossa Senhora, uma salva de palmas mais forte, por favor. Eu disse para ela, foi Nossa Senhora que mandou dar mesmo, porque eu estava sem o texto, estava dizendo como é que eu vou pregar sobre Nossa Senhora sem o texto. Então o texto já foi dado. Pronto, fecha o parêntese, vamos continuar a pregação. Então, meus irmãos, como eu falava, Maria é esse tipo de igreja, esse modelo por excelência da igreja. Não há como se dizer discípulo do Senhor, sem olhar para Maria como este exemplo. Ela mostra para nós qual o jeito certo de ser discípulo. E vamos passear no Novo Testamento, porque a palavra de Deus é esse grande condutor da autêntica discípula que é Nossa Senhora. Bodas de Caná, todo mundo conhece esse texto, não conhece? Vamos abrir nossa Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 2. Evangelho segundo São João, capítulo 2. Você vai acompanhando, na medida que você for achando o texto. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. E disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Como foi que Maria falou? Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação. As bodas de Caná podem ser vistas como um texto bíblico do primeiro milagre de Jesus, como o próprio texto já vai falar, da intercessão de Nossa Senhora, como tantas vezes já ouvimos falar. Maria vai mediar este milagre, esta graça, a água transformada em vinho, em uma festa de casamento. Quantas pregações já ouvimos, e já ouvimos tantos pregadores, sacerdotes, leigos falar sobre as bodas de Caná, e enfocar na dimensão do milagre, na dimensão desse extraordinário que aconteceu.
da intercessão de Nossa Senhora. Mas eu queria olhar para Maria com todos vocês e com ela olhar para Jesus em uma dimensão mais simples, que vai caber cada um de nós. Maria como discípula. Onde está o discipulado de Maria? Em primeiro lugar, na sua confiança. Porque o discípulo, ele tem que confiar. Não existe discípulo sem confiança. Um discípulo que não confia no seu Senhor, ele vai abandonar muito fácil. Ele vai largar muito fácil aquele a quem ele está seguindo. E Maria se coloca diante de Jesus, não como uma mãe que está querendo um favor do seu filho que ficou famoso. Ela não está pedindo a Jesus que faça simplesmente um milagre, para que todo mundo diga assim: olha de quem ele é filho, olha a mãe dele quem é, está aqui, que mãe mais importante. Maria não estava querendo status, ela não estava querendo reconhecimento, que ela realmente era a mãe do Salvador, a mãe do profeta poderoso que chegou agora para fazer tantas maravilhas no meio do povo. Não, Maria se coloca como um discípulo fiel, que acredita que água é água, até o momento em que Jesus colocar a sua mão e disser: a água se transforma em vinho. A fé do discípulo tem que romper as barreiras daquilo que ele consegue enxergar. E Maria nos ensina isso desde o momento do primeiro milagre de Jesus até o momento da consumação da sua vida, que nós vamos ler daqui a pouco, o texto também do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 27. Mas as bodas de Caná, que é um episódio bíblico onde acontece milagre, onde acontece algo extraordinário, onde acontece por meio desta intercessão, deste pedido de Nossa Senhora, algo tão extraordinário, é o lugar onde a discípula Maria, não deixando de ser a mãe de Jesus, mas agindo como discípula, ela diz ao Senhor: Senhor, eles não têm mais vinho. Não é por mim que sou sua mãe, mas por mim que sou a sua seguidora, porque eu acredito que você pode transformar essa água em vinho, que você pode dar um jeito nessa situação. E com isso nós aprendemos que para seguirmos verdadeiramente o Senhor, nós temos que caminhar com esta fé confiante para além das aparências. Temos que confiar que na situação difícil da nossa vida, por ser discípulo, nós não precisamos nos preocupar. Não precisamos ficar perturbados pensando: não vai acontecer nada, vai tudo dar errado, eu vou ficar nesse sofrimento para sempre. Não, o discípulo, ele não se desespera. O discípulo sofre, mas não cai no desespero. O discípulo contempla a situação difícil, ele sofre com a situação difícil, mas ele não entra no desespero, porque ele tem uma confiança incondicional no Senhor. Ele acredita que no último momento, o Senhor agirá, porque Deus, ele sabe a hora certa de agir em nossa vida. Ele sabe a hora certa de fazer o seu milagre acontecer em nossa vida. E como nós ouvimos hoje pela manhã com Assis, ainda que o Senhor não quiser, ainda que o Senhor não quiser fazer esse milagre, nós não podemos desistir, desanimar, porque Deus, ele sabe a hora de agir. E vocês ouviram a resposta de Jesus a Maria? Mas isso compete a nós, a minha hora ainda não chegou. Se fosse qualquer discípulo que estivesse ali, o discípulo ia cair no desespero: vamos fazer o que agora? Esses dois vão ficar aqui na decepção, tristes. Maria, meus irmãos, ela dá um passo na fé, que é um grande ensinamento para cada um de nós. Tudo conspirava contra Nossa Senhora. Vocês perceberam isso no texto bíblico? Tudo dizia a ela ao contrário do que ela estava esperando.
Tudo dizia a ela que a festa ia acabar naquele momento, porque a resposta de Jesus não foi uma resposta. Como foi que Jesus respondeu a Maria? Com uma pergunta: isso compete a nós? E em seguida: a minha hora ainda não chegou. Jesus estava falando com Maria naquele momento, não como o Senhor, mas como o Filho, dizendo à mãe: a minha hora, mãe, ainda não chegou. Mas Maria, como discípula, disse o que aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Não foi uma mãe que estava falando ali, porque o filho tinha que obedecer a ela, não. Mas a discípula Maria, que acreditava que ali estava muito mais do que o filhinho, que ela deu de mamar, que ela ensinou as primeiras palavras, como nós cantamos, que ela fez andar, que ela acompanhou até aquele dia ali. Maria, meus irmãos, ela viveu perfeitamente o período de mãe, mas ela também soube a hora de sair de cena a mãe, sem deixar de ser, entendam bem. Ela não deixou de ser mãe, mas houve um momento na vida de Nossa Senhora em que ela assumiu a posição de discípula. E as bodas de Caná é um dos episódios mais marcantes desta atitude de Nossa Senhora. Sai de cena a mãe. Porque como ela dizia: não, você é meu filho, eu sei que você veio do céu, porque foi o Espírito Santo que gerou você em mim. Quem limpou você quando era criança? Quem fez tudo para você? Não foi eu, então agora você vai obedecer. Faça o primeiro milagre aí. Mas não. A mãe sai de cena e entra a discípula que acredita e diz: façam tudo o que ele vos disser. Tem hora que, se a gente não souber o que aconteceu depois, imagine alguém que está lendo o Evangelho, que nunca teve contato com a palavra de Deus, lendo esse texto, e não consegue chegar na parte onde Jesus transformou água em vinho. A pessoa vai pensar assim: essa mulher aqui, Maria, ela deve ser doida, porque o filho acaba de dizer para ela: olha, a minha hora não chegou. E Maria não fica preocupada com a resposta de Jesus. Ela acredita que algo vai acontecer e vai dizer aos serventes: façam o que ele disser. É contraditório o que Maria faz, mas a vida do discípulo é isso mesmo. É contradição, é acreditar quando eu não vejo, é acreditar quando a resposta de Deus não veio, é acreditar quando mesmo a resposta de Deus disse não, você diz: eu acredito, vamos colocar água na talha, vamos acreditar, vamos esperar, porque Deus não vai desamparar os seus. A atitude de Maria é a atitude de quem acredita que naquele momento, mesmo com uma resposta tão fria, tão dura, o milagre não passa pelas aparências. Quem espera milagre nas aparências fica de mão vazia. Nós temos que aprender a acolher o milagre quando nós não enxergamos nada, quando a noite está escura, quando nós não conseguimos mais ver a luz do dia em nossa vida. É aí que entra a fé do discípulo. Eu acredito que o meu milagre vai chegar, e não importa o que eu vejo, importa o que eu creio, ele vai chegar, ele vai vir. Mas na hora de Deus, na hora do Senhor. E a Virgem Maria, meus irmãos, ela tem por finalidade sempre nos conduzir a Jesus, como uma fiel discípula, sempre nos conduzir a Jesus. A glória na Sagrada Escritura não é nunca para Nossa Senhora, nunca. Se engana quem pensa que Maria quer glória para ela. Infeliz daquele que se afasta desse convívio filial com Nossa Senhora, porque não consegue conceber a grandeza de Maria. Maria não é grande porque ela quis ser grande. Maria não é mãe da igreja porque ela quis ser mãe da igreja. Maria não é a mãe de toda uma geração que a proclama bem-aventurada simplesmente porque ela quis. Quem quiser questionar a grandeza de Maria, tem que brigar diretamente com Deus, diretamente com Jesus, porque foi Deus que assim o quis, foi Deus que a escolheu. Mas a Virgem Maria, ela não fica apegada a si mesma, aos méritos que ela alcançou em virtude da encarnação do Verbo, não.
O objetivo de Maria Santíssima é sempre conduzir-nos a Jesus, sempre. Esses dias anteriores, eu tive a graça de ir a Medjugorje com Maria Salomé, né? Com mais Ricardo Sá e Eliana aqui da Canção Nova, alguns irmãos, em peregrinação. E quem acompanha as mensagens de Medjugorje vai muito facilmente enxergar ali mensagens cristológicas e cristocêntricas. As mensagens de Maria nunca são mensagens pedindo nada para ela, mas tudo para Jesus. Conversão, vida nova, adoração a Jesus na Eucaristia, o amor à igreja. São palavras que Maria insiste nessas aparições. Insiste em pedir para voltarmos para o Senhor. E ali em Medjugorje, com toda essa dimensão do Cristo que está no centro, nós não conseguimos ver outra coisa senão um povo que volta para Jesus, um povo que volta para Deus. É possível ver isso nos confessionários que são abarrotados de gente. Se o padre senta no confessionário, e são muitos confessionários espalhados pelo santuário, o padre, se ele não sair, ele vai ficar lá o dia inteiro, confessando. Aquele povo que participa da Santa Missa, sem nem conseguir enxergar a Eucaristia, enxergar o altar, colocam fonezinhos, caixinhas de som, fora da igreja, e as pessoas ficam do lado de fora só ouvindo, porque não tem como entrar na igreja, a igreja é lotada. Primeiro de pessoas da cidade, depois de peregrinos, e do lado de fora, eu fui entregar a comunhão eucarística, e alguém me direcionou para fora da igreja, eu pensava que não tinha ninguém fora, quando eu chego, uma multidão fora, e entregando a comunhão às pessoas, dificilmente um que estava ali recebendo a comunhão não estava chorando. As pessoas fora da igreja, sem ver nada, só ouvindo, mas tocadas, num santuário mariano, que todos são conduzidos a Jesus, que todos são conduzidos à Eucaristia. Esse é o objetivo de Nossa Senhora. Um santuário mariano, onde nós fizemos a Via Sacra. Quem já foi em Medjugorje sabe o que eu estou falando. Uma altura de quase 600 metros, só pedra, pedras pontudas, que se alguém cair, ele bate com a cabeça, ali mesmo fica. E sabe o que eu vi nesse caminho? Eu não contemplei milagres, prodígios, mas eu contemplei milagres de uma forma mais simples possível. Eram jovens, idosos, crianças que subiam descalços, naquele lugar que eu estava mal conseguindo andar com o meu calçado, que tinha lugar que a gente tinha que pegar nas árvores para poder subir, crianças subindo, com a família inteira subindo, naquele caminho de Via Sacra, rezando o terço. Famílias voltando para Deus por meio de Nossa Senhora. A Virgem Maria, ela quer causar isso para nós que estamos aqui, para aqueles que estão na sua casa, para aqueles que estão longe de Deus, para aqueles que vivem sem um caminho de salvação e de fé. A vida de Maria foi, é e será, porque ela permanece viva, porque ela foi glorificada pelo seu Filho. Maria tem esse objetivo de levar todos a Jesus. E não adianta olharmos para ela de outra forma. Qualquer devoção que tira de Maria essa faculdade de ser seta apontando a Jesus é uma devoção errada. Não é a devoção da igreja. A devoção da igreja católica é um amor a Maria porque ela é mãe da igreja. Mas um amor a Maria porque ela é essa grande seta, esta grande discípula que aponta sempre para o seu mestre. Não sou eu a luz, é Jesus. Essa lua que diz, a luz não é minha, vem do sol. Jesus é o sol. Mas esse sol ilumina Maria de tal forma que ela torna-se esse ponto de referência
para nós cristãos católicos. E para todos os cristãos que quiserem amar Maria, nós cantávamos aqui Maria, mãe da Igreja Católica, mas nós temos que entender que Maria não é somente mãe da Igreja Católica, Maria é mãe da Igreja. E a Igreja é o corpo místico de Cristo, e todos aqueles que creem em Cristo e vivem com fé a palavra de Deus, fazem parte da Igreja, queiram ou não. Mesmo aqueles que não têm comunhão com o Papa, são membros da Igreja, corpo místico de Cristo. E mais cedo ou mais tarde, todos serão um só rebanho e um só pastor. E via a Virgem Maria é esse que quer trazer todos para a Igreja do seu Filho. A Igreja como esse sacramento universal de salvação, como diz a Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II. A Igreja é sacramento universal de salvação. Na Igreja todos encontram esta salvação que veio para nós por meio da Virgem Maria, isso não há como negar. E Maria, meus irmãos, como discípula que contempla o milagre, que é cheia do Espírito Santo, porque ela recebe na sua vida, no seu seio, no seu ventre, o próprio Deus feito carne, é essa seguidora fiel que vai seguindo Jesus para onde Ele for. Poucos textos bíblicos falam para nós dessa presença de Nossa Senhora, mas nós não tenhamos dúvida. Dificilmente há algum episódio da vida de Jesus, da sua vida pública, que Maria não estivesse presente. Dificilmente. E eu repito, não como a mamãe que queria ser reconhecida pelo povo, vai a mãe do profeta famoso. Não, como uma discípula que estava ali para ouvir a palavra de Deus que tinha se encarnado no seu ventre, se feito homem, carne, para ouvir a palavra e para colocar essa palavra em prática. Maria é esse grande depósito da palavra de Deus, esse sacrário da palavra, não somente porque gerou Jesus, mas porque continuou a gerar a palavra no seu coração, porque muitas vezes nós escutamos na Bíblia, Maria contudo guardava no seu coração essas palavras e as meditava. Quando foi anunciado a Maria por Simeão, uma espada de dor irá transpassar o teu peito, o que é que Maria faz? Ela chora, ela esperneia, ela vai rezar, meu Deus, tenha pena de mim. O que é que ela faz? Ela guarda no seu coração e reza. Eu sempre costumo dizer que Maria não vivia entulhando no seu coração sentimentos negativos, dor, sofrimento, mesmo com o anúncio de que ela seria uma mulher que iria sofrer, porque imagina uma espada de dor iria ser traspassada no coração de Maria. No entanto, ela não se desespera, ela não esperneia, ela não vai gritar diante de Deus e dizer, Senhor, como pode, eu gerei ele no meu ventre e agora vou ter uma espada de dor? Não, ela guarda, mas não guarda entulhando, ela guarda e reza. A atitude do discípulo, a exemplo de Nossa Senhora, é sempre uma atitude de recolhimento diante das adversidades. Se você está sofrendo, não se desespere, olhe para Nossa Senhora e com ela aprenda. Se está sofrendo, guarda no teu coração, reza interiormente e diz ao Senhor, eu confio em Ti, eu vou esperar. Se esse sofrimento vai passar, quando vai passar, ao discípulo não compete isso. Ao discípulo verdadeiro, não compete saber o tempo de Deus, compete esperar em Deus, seja qual for a circunstância. Seja qual for o momento que eu estou passando, eu espero, eu confio, porque o Senhor vai agir sempre em meu favor. Deus não deixa desamparado aqueles que esperam nele. Você crê nisso? Aplauda o Senhor por isso. Deus não deixa desamparado aqueles que esperam nele. E diga comigo assim, eu não serei desamparado, porque eu não estou sozinho. Eu estou seguindo a Jesus, mas não sozinho. Eu estou com Maria. Maria está ao meu lado. É ela que está me ajudando, e é ela que vai me ajudar a ir até o fim. Confiante, porque a vitória será sempre de Deus em minha vida. Amém. Agora abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 19. Aqui, meus irmãos,
nós contemplamos o que significa verdadeiramente ser discípulo. O que significa verdadeiramente, como discípulo, nunca se sentir sozinho. Como discípulo, nunca pensar, eu estou abandonado. Mas como discípulo de Jesus, como verdadeiro discípulo de Jesus, olhando para quem está ao nosso lado, nós vamos dizer, eu não estou só. E essa provação, esse momento, essa dor, eu não passarei só. A Virgem Maria está do meu lado. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Evangelho de São João, 19, versículo 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: mulher, eis aí o quê? Depois disse ao discípulo: o quê? Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da salvação. Aplauda com força. Estavam de pé junto da cruz Maria e o discípulo a quem Jesus amava. É muito importante esse texto para a igreja, para cada um de nós. Nós acabamos de viver toda a liturgia da paixão, morte e ressurreição. Estamos nesse período da Páscoa, 50 dias de proclamação da vida que vence a morte, da salvação que vence a condenação e o pecado, do mal que é vencido uma vez por todas, porque o Senhor ressuscitou. Tudo isso nós proclamamos, mas não existiria jamais ressurreição se não houvesse cruz. Entendeu o que eu falei? Olha para quem está do celular e pergunta assim: entendeu o que o padre falou? Então fala para ela entender bem, porque você está com a boca mais perto do ouvido dessa pessoa. Diga assim: não existe ressurreição, e não existiria ressurreição se não houvesse cruz. Diga assim: glória a Deus! Você está dando glória a Deus pela cruz, viu? Levei vocês a dar glória a Deus pela cruz. Sem a cruz não há ressurreição. E Maria, pode aplaudir. E a Virgem Maria, ela aos pés da cruz, junto com o discípulo amado, que a tradição sempre sustentou que é João, evangelista, mas em João todos nós somos discípulos amados do Senhor, todos nós. E a Virgem Maria de pé. Quem estava de pé ali? A Sagrada Escritura diz o quê? A sua mãe. Mas me diga, você que é mãe, a postura de Maria aos pés da cruz é a postura de uma mãe normal? Sim ou não? Você que é mãe, olhe para essa cruz aqui com esse crucificado, e se imagine aqui, aos pés da cruz, com seu filho sendo crucificado. Qual seria a sua postura aos pés da cruz? Pode falar aí em voz alta. Olha, pelo pouco que eu conheço de mulher, você ia arrancar os cabelos, rolar no chão, gritar: ai meu Deus, eu quero morrer também. Bota uma cruz para você crucificada. O que mais? Desmaiar. Tinha mulher que ia sair gritando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Ia pular na cruz, se abraçar com aquele corpo ensanguentado. Pedir para o soldado: pelo amor de Deus, me mate também, porque eu não quero ver meu filho morrer sozinho. Mas Maria, gente, ela fica de pé aos pés da cruz. Porque a postura de pé
na Sagrada Escritura não é uma postura qualquer, é uma pessoa que está firme. No mínimo, você ia cair no chão, rolar, gritar. Maria, a mãe Maria, está ali, mas ali também está sobretudo a discípula Maria. E a discípula Maria, ela escutou Jesus dizendo: eu passarei pelo sofrimento, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas depois vai acontecer o que comigo? Eu vou ressuscitar. Todos os discípulos, à exceção de João, não conseguiram permanecer aos pés da cruz. Não era simplesmente porque era um monte de frouxo, não. É claro que tinha essa dimensão também, porque era um monte de frouxo. Mas havia uma dimensão maior. Eles esqueceram facilmente, diante da cruz, diante do sofrimento, diante da dor, eles esqueceram que o mesmo que estava agonizando na cruz, era aquele que tinha transformado água em vinho. Era aquele que tinha multiplicado os pães, era aquele que tinha andado sobre o mar, era aquele que tinha ressuscitado o morto. Eles ficaram com as palavras daquelas pessoas: se tu és realmente Deus, desce daí da cruz. Se tu és realmente tu que salvaste a tantos, salva-te a ti mesmo. E Jesus tinha todo o poder para descer da cruz. Mas Jesus veio com uma missão específica: entregar-se por amor a todos nós. Por mais que fosse humilhante tudo que ele estava vivendo, Jesus não estava pegado nem à sua aparência, nem aqueles que faziam zombaria dele, nem aqueles que faziam chacota. Não, ele estava preocupado em dizer para todos nós: vocês são extremamente amados, e daqui eu não desço, porque eu quero mostrar a vocês o quanto são amados, o quanto o meu Pai os ama ao ponto de me entregar como oferta de expiação. E a Virgem Maria, a discípula Maria, lembre disso, a discípula Maria, que é nossa mãe, que é mãe de Jesus, que é mãe da igreja, mas a discípula, o modelo de discipulado para nós, ela tinha ouvido muito bem, ela prestou atenção. Não é à toa que ela guardava no coração e meditava. Na hora que mais precisou, quando todos fugiram, ela sofria como mãe, mas confiava como discípulo e dizia: isso não é o fim, eu vou esperar, melhor esperar. E é bonito Jesus, como seu último gesto enquanto vivo, ele vai como um moribundo, alguém que está nas últimas, não é? Se alguém da sua família dissesse para você: estou morrendo, eu quero que você pegue aquela vaquinha, venda e dê o dinheiro aos pobres, você ia fazer isso ou não? Eu quero que você pegue, né, aquele dinheiro que está lá depositado, não é para ninguém, é para você doar para uma instituição de caridade, você ia fazer isso ou não? Se você é uma pessoa morrendo, nas suas últimas, você no mínimo ia fazer o que ele pediu. É um agonizante, é alguém que está morrendo, e o último desejo desse agonizante, que se chama Jesus, é dar o melhor que ele tinha na face da terra, sua mãe. Ele diz à sua mãe: esse daí é o teu filho. E sabe quem estava lá aos pés da cruz? Eu e você. João representava toda a humanidade, todos. E na cruz ele disse à sua mãe: mãe, esses são teus filhos. Mas ao mesmo tempo ele diz ao discípulo amado: a mim e a você, essa é a tua mãe. Sabe por que João estava de pé também aos pés da cruz? Porque era forte, porque ele era um discípulo que estava atento a tudo que Jesus falava, porque ele era alguém diferenciado dos outros discípulos. Sim ou não? Não. Se ele permaneceu de pé junto à cruz, é porque do lado dele tinha alguém muito forte dizendo a ele: vamos esperar, vamos acreditar, essa cruz não é o fim. Então o último desejo do agonizante Jesus foi dizer a mim e a você, na pessoa de João, na pessoa de São João: essa é a tua mãe. E o que é que João faz? Ele leva Maria para a sua casa. Então agora
Imagine que é você que está aos pés da cruz, com Maria, e Jesus diz a você, diga seu nome aí bem em voz alta, mais alto, seu nome em voz alta, e Jesus diz para você, eis aí a tua mãe. Qual vai ser a sua atitude agora? Você vai fazer o quê? Diga para mim em voz alta. Diga, eu vou levar Maria para minha casa, porque ela é minha mãe. Diga forte isso, eu vou levar Maria para minha casa, porque ela é minha mãe. Foi o último pedido de um agonizante, o Salvador, aquele que deu a vida por mim e por você. Essa é a tua mãe. Ele entrega como um presente. E sabe por que ele te entrega? Não é somente porque ele quer te regalar, não. Não é só porque ele quer te presentear e dizer assim, Jesus é tão bom comigo que me deu a mãe. Não, ele quer dizer para você, se você quiser ser discípulo sozinho, você não vai conseguir. E eu sei quem pode te ajudar. Sabe quem é? A minha mãe, é Maria. Aplauda ela com força. Aplauda Jesus com força. Porque foi o último desejo de um agonizante chamado Jesus, nosso Salvador. Eu tenho um segredinho para você que quer ser discípulo fiel. Não caminhe sozinho. Acolha Maria como sua mãe. E diga para ela, mãe, com as minhas forças, sozinho, eu não vou conseguir ser discípulo fiel. Eu vou fazer como todos os outros. Diante da cruz eu vou correr. Eu vou me esconder. Eu vou fraquejar. Se João permaneceu ali é porque ele olhava para Maria e via Maria de pé e disse, não, eu vou ficar de pé também. Diga assim, eu vou ficar de pé também. Eu vou acreditar também. Eu vou perseverar também. Eu não vou me deixar levar pela imagem da cruz. Eu não vou me deixar levar pela imagem que o sofrimento me trouxe. Eu vou acreditar até o fim. Porque eu não estou sozinho. Maria está comigo. Amém? E por fim, vamos abrir nossa Bíblia para encerrarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Atos, capítulo 1, versículo 12. O título dessa passagem é Os discípulos no cenáculo. Os discípulos no cenáculo. Atos, capítulo 1, versículo 12. Voltaram eles então para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes na oração, juntamente com as mulheres, entre elas, diga forte, entre elas, e os irmãos dele, entre elas Maria, a mãe de Jesus. No meio dos discípulos, João estava? Sim ou não? Viram o nome de João lá? João levou Maria para casa, mas não somente para casa. João levou Maria para o lugar onde era mais necessário naquele momento. Aquele mesmo Espírito Santo que fecundou Deus no seio da Virgem Maria, ele tinha sido prometido, só que os discípulos não tinham mais força. A imagem que os discípulos tinham era aquela imagem da cruz. Por mais que Jesus tivesse prometido o Paráclito, o Consolador, mas a força deles estava muito fraca. No entanto, no meio deles estava Maria, a mãe de Jesus, na perseverança da oração, na espera do Espírito Santo. Ela que tinha sido a primeira a receber esse batismo no Espírito Santo, até esse primeiro grande Pentecoste da história da humanidade. Ela é aquela que com eles
persevera, ora e diz: vamos esperar, porque se a cruz não foi o fim, se Ele ressuscitou, Ele vai prometer aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele vai manifestar a sua glória no meio de nós, e nenhum de nós vai ficar desamparado por Ele. Então vamos rezar. O grande cenáculo que foi lá em Pentecostes, o grande cenáculo, ele tinha Maria como essa maestra no meio dos apóstolos. Ela pedia a todos: vamos rezar, vamos esperar, porque só quem foi capaz de permanecer de pé diante da cruz, diante do sofrimento, vai ser capaz de esperar as promessas de Deus se cumprirem, mesmo quando tudo disser não vai dar certo, não vai chegar. A perseverança dos apóstolos passou, não tenho dúvida, pela presença maternal, amiga e sobretudo esta presença da fidelidade de Maria, que foi capaz de permanecer de pé mesmo diante da cruz. Por isso agora, meus irmãos, nós vamos ficar em pé e nós vamos fazer o novo cenáculo, porque aquele cenáculo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, ele não encerrou a história dos cenáculos. Por isso que a obra de Maria, ela tem o cenáculo como um dos grandes pontos de evangelização, porque o cenáculo é juntar-se, se achegar a Maria e dizer a ela: mãe, me ajuda a pedir que Deus venha em meu auxílio. Só quem faz isso é o discípulo que reconhece: por minhas forças eu não sou capaz. Por isso que muita gente não consegue acolher Maria, por isso que muita gente não consegue acolher essa presença maternal intercessora de Nossa Senhora, porque diz: eu posso falar com Jesus diretamente. É claro que a gente pode. Se alguém disser a você assim: eu vou direto a Jesus, porque a Bíblia diz que, você agora descobriu o Brasil por causa disso, né? Claro que todo mundo pode rezar diretamente a Jesus, sobretudo quando alguém está invadido pelo orgulho. Mas só se apega a Nossa Senhora os humildes, os fracos, os pecadores, aqueles que sabem: por minha força eu não vou conseguir, por minha força eu persevero um tempo, depois eu desabo no chão e não consigo mais me levantar. Tem alguém aqui assim? Se você é assim, se você é esse discípulo que sozinho não consegue, você vai erguer seus braços e você vai dizer assim: vem Espírito Santo, pelas mãos de Maria. Vem Espírito Santo, transformar a minha vida, pela intercessão de Nossa Senhora. Vem Espírito Santo, pela intercessão de Maria, fazer na minha vida a vida de um verdadeiro discípulo, que segue ao Senhor, para onde Ele vai, aonde quer que Ele vá. Aonde quer. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero seguir os seus passos. Mas eu não quero sozinho. Por isso eu peço: vem Espírito Santo. Eu me apego a Nossa Senhora. E com ela eu digo: Senhor, com Maria, eu quero te seguir. Diga forte isso: Senhor Jesus, com Maria, eu quero ser discípulo, fiel, perseverante, eu quero confiar até o fim, mas eu não quero sozinho, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Eu quero com Nossa Senhora, eu quero com a Virgem Maria, eu quero com a Santíssima Virgem Maria, a minha mãe, porque o Senhor me entregou Maria como mãe, e eu quero essa mãe. Eu acolho Maria como minha mãe. Eu levo Maria para a minha casa. Eu me declaro discípulo do Senhor, seguidor de Jesus, mas com Maria, sozinho nunca mais. Diga: sozinho nunca mais. Eu vou a Deus, mas com Maria ao meu lado, porque eu sei que diante do milagre
diante do milagre, que diante dos momentos fáceis, que diante dos momentos fáceis, eu vou conseguir seguir, eu vou conseguir seguir. mas diante da cruz, Mas diante da se eu cruz, estiver sozinho, se eu estiver sozinho, eu não vou conseguir passar diante. Eu vou fugir, eu vou desistir, eu vou desanimar. Por isso hoje, livremente, eu declaro: serei teu discípulo, serei teu discípulo, serei teu servo, serei teu servo, mas junto com Maria, mas junto com Maria, a minha mãe, a minha mãe, a mãe da igreja, a mãe da igreja, a mãe de todos os povos, a mãe de todos os povos, a minha protetora, a minha protetora, a minha intercessora, a minha intercessora, aquela que cuida de mim. aquela que cuida de mim. Por isso vem, Espírito Santo, Por isso vem, Espírito pelas Santo, mãos de Maria, pelas mãos maternais de Nossa Senhora. pelas mãos maternais de Nossa Vem, Senhora. Espírito Santo, Vem, Espírito e faz-me Santo. um verdadeiro discípulo. Faz-me um verdadeiro discípulo. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E de mãos erguidas. E a Maria, la 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 Maria. Vem, Espírito Santo de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, gera em nosso coração desejo, sentimento, emoção de verdadeiros discípulos. Nós imploramos, Espírito Santo de Deus, unidos a Nossa Senhora, aquela que viveu esse grande Pentecostes, esse grande primeiro Pentecostes, onde foi fecundado o próprio Deus no seu seio materno. Nós pedimos também que um Pentecostes, um novo Pentecostes aconteça na vida de cada um de nós, porque queremos gerar Cristo em nós, queremos gerar atitudes de Cristo em nós, queremos seguir ao Senhor para onde quer que Ele vá, queremos ser fiéis, queremos ir até o fim. Inunda-nos, Espírito Santo, com a tua sombra que veio sobre Maria, vem agora sobre nós, para curar todo medo, para tirar todo desânimo, para arrancar das trevas aqueles que estão aprisionados, para dar a cada coração agora a liberdade dos filhos e filhas de Deus, a confiança do discípulo, a perseverança do discípulo, a fidelidade do discípulo. Que a cruz não encerre o nosso caminho de seguimento a Jesus. Que a cruz não seja o fim para nenhum de nós. Dai-nos, Senhor, esse olhar de águia para ver além, para acreditar que a cruz não é o fim, porque Tu, mesmo na cruz, mesmo no silêncio do sepulcro, não cessas de gerar salvação para cada um de nós. E nós já te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo derramado em nosso coração, por tudo que estás fazendo em nossa vida, por este olhar novo que agora nos dás, esse olhar de discípulos, e por tudo que ainda irás fazer durante todo este acampamento, durante todo este encontro, onde juntos com Maria, nós imploramos, vem, Senhor, sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Sozinhos, verdadeiramente nós não conseguimos, por isso nos unimos a Nossa Senhora. E nós te agradecemos, Senhor, e pedimos agora sobre todo este povo aqui reunido, que pelas mãos maternais de Nossa Senhora, que pelo ministério do sacerdócio da igreja, daqueles que são chamados filhos prediletos de Maria, que dê sobre cada um desses teus filhos aqui reunidos a tua bênção, e que esta bênção extirpe do coração de cada um todo erro, toda treva, todo mal, todo medo, toda depressão, tudo aquilo que tem tirado a paz do coração dos teus filhos, toda a cruz, Senhor, que tem encerrado até mesmo a caminhada
desse teu povo agora caia por terra, e que eles possam ver, pela intercessão de Maria, mãe e discípulo, que eles possam contemplar a tua salvação, que eles possam contemplar a tua glória, Senhor, que eles possam agora, por meio desta bênção, iniciar um tempo novo, um tempo de salvação, um tempo de graça. Sobre cada um de vós, irmãos e irmãs, a bênção do Deus rico em misericórdia, pelas mãos de Nossa Senhora, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração. Levante suas mãos, vossa amadíssima